Muito bem, abençoados. Voltando aqui na sétima parte da mensagem, o anjo transformado em carne. Olha, nasce uma pergunta agora. E os anjos, eu falei no princípio, mas vou voltar a explicar. E aqueles anjos que foram arrastados com ele, a terça parte que caiu com ele? Bom, todos bateram como uma tocha de fogo, abriu-se uma cratera na terra, segundo Isaías, e foram destruídos, viraram cinza. E a iniquidade misturou-se com a terra. Deus pega dessa iniquidade, dessa cinza, desse pó, Deus forma um homem, coloca o nome de Adão. E Adão era pó, dentro do cérebro de Adão, no lugar de espírito, foi colocado o quê? Potestade, força e império. Que são exatamente aqueles anjos que caíram e viraram potestade, força e império. E ficaram retidos no cérebro desse corpo matriz. Por que eu falo corpo matriz? Porque o corpo matriz é o corpo que não passou pelo auxílio do sêmen, que é a célula reprodutiva masculina, com 23 cromossomos unidos à célula germinativa feminina, também com 23 cromossomos. Todo o corpo, a partir de Adão e Eva, passa pelo auxílio do sêmen. Por exemplo, Caim, Abel, sucessivamente, nós também. Menos o corpo Adão e o corpo Jesus, que era o mesmo corpo. Por isso Paulo chamou de último Adão, o último corpo matriz. Matou aquele corpo, acabou, não tem mais corpo matriz. Todo corpo que segue hoje tem que passar pela célula germinativa e a célula reprodutiva para formar o feto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 24. Veja o que diz. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai. E quando houver destruído todo o império e toda a potestade e força. Olha, por que não diz quando tiver destruído todos os espíritos maus? Porque só há um espírito. Nós somos a extensão desse um, a continuação desse um. E também só há um corpo. Todos os corpos são a multiplicação de Adão. Compreende o reino? Então diz que Cristo, quando vier, vai destruir império, potestade e força. Porque o império do mal ainda existe, você sabe, porque enquanto há carne, olha, enquanto houver carne, aí está o mal. E a potestade são as palavras que circundam o ar, a partir de bocas que proferem aquilo que foi formado no cérebro. Por isso Salomão disse, a vida e a morte estão no poder da língua. Então, potestade, força e império ficaram retidos no cérebro do corpo matriz, até que Cristo viesse, adentrasse o ventre da Maria, nascesse aquele menino, lá dentro estava o Cristo, só que ele estava escondidinho. Estava do lado direito, do lado esquerdo, potestade, força e império. Não houve sequer uma manifestação de supostos endemoniados, supostos possessos no Antigo Testamento. Não teve sequer uma. Por quê? Porque estavam retidos no corpo matriz. Quando Cristo vem e entra naquele corpo especial, corpo matriz, tinha que ser naquele corpo ali, porque Jesus, o corpo chamado Jesus, não nasceu de resultado de cópula de Maria e de José, você sabe. Foi gerado pelo próprio Espírito. Para quê? Para prefigurar o quê? Para configurar o Adão. Porque Adão prefigurou o que havia de vir, que era o último Adão. Compreende? Então Cristo entra
e nasce naquele bebezinho que se chamou Jesus. De 1 a 30 anos, de 1 a 29 anos, ficou quietinho. Fez alguns sinais ali. Com 12 anos ensinava no templo, mas nada assim muito especial. Quando ele completa 30 anos, foi como se uma luz acendesse no meio de uma escuridão. O cérebro, você vai entender agora. E quando a luz se acende no meio da escuridão, eu te pergunto, para onde vai a escuridão? Você sabe? Eu sei. Eu só sei que vai. E quando você apaga a luz, para onde vai a claridade? Você sabe? Eu sei. Só sabemos que vai. Se eu apagar a luz aqui agora, para onde vai a luz? Ela sai e vem a escuridão, porque luz e treva não pode andar junto. Compreende o mistério? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os enterra. Isaías 14, 12, tá? Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Observe. Cadeias da escuridão. O cérebro, o lugar mais hermético do mundo. A ciência nunca conseguiu compreender 100% o cérebro. Acho que nem 50%. É um lugar escuro. Cadeia da escuridão. Local que ninguém conhece. Ficaram reservados até o dia do juízo. Mas espera aí. E o juízo já chegou? O juízo já chegou. Já foi estabelecido, ele já foi julgado, condenado e morto. Livro de João, capítulo 12. Evangelho de João, lá depois de Lucas. Capítulo 12. Verso 31. Acompanha na sua Bíblia. Olha, veja o que diz. 12, 31. Jesus dizendo lá atrás, agora, olha, não posso ler agora sendo hoje, 2020, concorda comigo? Agora, Jesus falando com eles lá, é o juízo desse mundo, mundo aion, do grego, mundo carnal, mundo dos bodes, dos antigos ímpios, perdão, dos antigos ímpios. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Aion. Está falando de dois mundos. Agora é o juízo desse mundo, do mundo dos ímpios. E agora será expulso o príncipe desse mundo, mundo espiritual. Quer dizer que o diabo, carne, comandava, mantinha preso, mantinha retido todos os espíritos que participaram do plano da destruição, que estavam lá em corpos ou sem corpos, que já haviam nascido, que já haviam morrido em carne ou que estavam em carne, estavam presos pelo império de trevas comandado por Adão, o corpo matriz, que era aquele corpo que Cristo estava dentro dele. Então ele diz, agora é o juízo, chegou o dia do juízo, eu vou expulsar o diabo, chamou de príncipe, do mundo espiritual. Ele não vai mais conseguir prender as minhas ovelhas. Não foi isso que Paulo disse aos Romanos capítulo 7? E o que ele fez? Cumpriu o seu ministério e durante esse momento que ele completou 30 anos, como eu falei há pouco, a luz se acendeu e luz e treva não pode ficar num local só. Estava lá, mas estava apagada, mas ela acendeu aos 30 anos. Começou o ministério dele. Olha o mistério do número 3, manifestação. E quando aquela luz se acendeu, quando se manifestou o dia do Cristo começar a agir, o que aconteceu?
ele expulsou do cérebro do corpo, o Cristo, que é o Espírito, expulsou do cérebro dele mesmo potestade, força e império. E saiu pelos ares e pegou quem? O gadareno, que eu acredito ser um da terceira posição. Que ali não havia demônios ainda, em carne. Então pegou o bode da terceira posição. Mesmo assim não suportou, caiu, se convulsionava, gritava. Os romanos vieram, acorrentaram ele, prenderam em cadeias, ele rebentava as cadeias. Olha, esses demônios aí, o pessoal fala que é demônio. Não rebenta uma corrente dessa de prender cachorro vira-lata. Horror estranho. Não consegue arrebentar uma corrente de prender cachorro vira-lata. Imagina aqueles grilhões de Roma que eram grossos, cada gomo dessa largura, camarada arrebentava. Aquilo sim era demônio. Porque estavam na sua total força. Por isso diz. Então, eles sabiam que Cristo iria matar o corpo que era a casa deles. Você lembra que Mateus falou, olha, tendo saído do homem, anda por lugares vazios, procurando repouso, não encontra, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Só que não conseguiu voltar. Por quê? Porque o Cristo estava lá manifestado, aceso, dominando aquele corpo. Lucas capítulo 11, verso 21 e 22. Bom, não vai dar porque já passou de 10 minutos a gravação e eu volto a seguir.